boa tarde aos nossos amigos e às nossas amigas que diariamente acompanham o nosso programa. Eu começo com a informação do projeto Empodera, que está capacitando a população para a fiscalização do uso do dinheiro público. É o curso de agente de controle social. Acompanhe os detalhes com Paulo Costa. O projeto Empodera foi realizado nesta quarta-feira na cidade de Patos, na Câmara Municipal. Uma iniciativa do Ministério Público que tem como objetivo fortalecer a cidadania ativa e promover a participação social por meio da capacitação de lideranças comunitárias e cidadãos interessados em atuar nas fiscalizações e acompanhamentos das políticas públicas. O Empodera irá percorrer 18 cidades da Paraíba, capacitando a sociedade civil para que atue de forma crítica e consciente, fiscalizando a atuação do poder público. Aqui em Patos, fecha o ciclo desta formação no sertão do estado. Patos foi escolhida propositadamente como a última cidade, pela sua pujança, pela sua importância aqui na região. E o evento Empodera surgiu da necessidade dos órgãos de controle e fiscalização trazer a população para essa luta. Ninguém melhor do que o cidadão que está lá na ponta para saber se o medicamento está chegando, para saber se o transporte escolar é de qualidade, para saber se a merenda que é oferecida em nossas escolas atende às expectativas, a um padrão mínimo de qualidade. Então ninguém melhor do que ele. Por mais que nós nos esforcemos, é impossível integrantes das instituições, pela sua limitação de pessoal, dar conta de todos esses problemas que afligem a sociedade. Então nós não queremos nos desincumbir, tirar a nossa responsabilidade. Nós queremos somar a nossa responsabilidade com a responsabilidade também do cidadão. Queremos que o cidadão nos ajude a ajudá-los. Que venha para essa luta, que é uma luta de toda a nação brasileira, é uma responsabilidade de todos nós, não apenas das instituições de controle. Construir um país mais ético, mais humano, mais justo, é uma responsabilidade de toda a sociedade brasileira. A auditora do Tribunal de Contas da Paraíba acha de extrema importância esse projeto idealizado pelo Ministério Público. Busca trazer as pessoas para realizar o controle social. O gestor público, as contas públicas podem ser fiscalizadas pelo controle interno, pelas controladorias dos municípios e controle do Estado e da União, pelo controle externo, que é feito pelo Tribunal de Contas, e também, ajudando esses dois controles, tem o controle social, que por meio de sites, por exemplo, do Tribunal de Contas, que nós temos as ferramentas, muitas ferramentas e muitos dados, nós vamos demonstrar hoje onde encontrar esses dados, onde encontrar essas informações, para que o cidadão, o próprio cidadão, verifique essas informações e possa nos trazer também, para ajudar o nosso trabalho. Participaram do evento jornalistas, estudantes e a sociedade civil organizada. Então, a formação de agente de controle social, ela tem um papel fundamental para que a gente possa fiscalizar todos os investimentos que são feitos com o dinheiro público. E é isso que nós estamos aqui hoje, para dar a nossa contribuição com a sociedade e cumprir com o nosso dever social enquanto jornalistas. Foram apresentados para os participantes os portais de transparência e ferramentas para que os cidadãos possam verificar os destinos do dinheiro público. Estamos apresentando os portais de transparência, tanto da União, portal federal. Lá ele consegue verificar os gastos, as destinações de emendas parlamentares, que é uma realidade nova e que está sendo carregado muito dinheiro para os municípios. Lá ele consegue ver benefícios sociais e várias outras aplicações. Também estamos mostrando as ferramentas tecnológicas do Tribunal de Contas do Estado, que é fantástico. Lá nós temos o Sagres, que você tem na palma de sua mão, no seu smartphone, informações condensadas de todos os municípios, servidores, licitações, empenhos. Você consegue ter um panorama geral. E o cidadão, a título de exemplo, vai conseguir verificar. Ora, deputado federal, a título ilustrativo de exemplo, mandou aqui 250 mil para a aquisição de uma van para transportar os pacientes da hemodiálise. Mas eu não estou vendo essa van chegar. Eu preciso me aprofundar aqui, vamos comunicar isso ao Ministério Público, tem alguma coisa errada. Por mais que nós tenhamos bases tecnológicas que façam esse cruzamento, como apresentou aí, só da União foram executados mais de R$1 trilhão de orçamento. É impossível, hoje nós temos 220 promotores, dar conta de toda a fiscalização minuciosa desse gasto público.
O cidadão precisa fazer parte também. Tá, e, portanto, esse curso de capacitação, onde tem levado ali as informações de uma forma itinerante, o Ministério Público com o seu projeto Empodera, mostrando à população com riqueza de detalhes, como que o cidadão está lá na ponta. E o mais interessante de tudo isso é que é um projeto que sai do papel, sai mais do que um pensamento dentro de uma sala, que vai até a população. O doutor Davi Lopes foi até Patos, abrangindo ali toda aquela região que tem abrangência importante para aquela região, mostrando de como o cidadão ele pode ali ter acesso a cada centavo do dinheiro que é público e provocar o Ministério Público e os órgãos de controle para uma eventual irregularidade e fazer com que os serviços realmente funcionem. Olha, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Arapuã o promotor de justiça do Ministério Público da Paraíba, o doutor Alexandre Jorge do Amaral Nóbrega. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem contigo? Boa tarde, Bruno. Tudo bem, graças a Deus. O senhor que o Ministério Público da Paraíba, dentro das suas diferentes atuações na sociedade, tem essa promotoria específica que auxilia e que cuida e que olha se realmente o dinheiro está sendo aplicado de forma correta no setor das fundações e do terceiro setor. Para quem está em casa agora ter uma compreensão dessa promotoria como um todo, qual é a abrangência total? A promotoria de fundações, da qual sou titular, que é a 40ª promotoria, ela tem atribuições dentro da base geográfica de João Pessoa. Então, todas as fundações e associações qualificadas como de interesse social, sediadas em João Pessoa, são veladas pela promotoria. E o velamento significa não só fiscalização, mas também orientação, acompanhamento do trabalho, para que as entidades, ao serem orientadas pelo Ministério Público, possam, de alguma forma, ganhar na correção de alguns desvios que, porventura, sejam detectados. Então, a nossa missão é exatamente essa, de velar, né, um tempo mais amplo, né, que está para além da fiscalização, mas também orientação, parceria, né, no sentido de que essas entidades, a maior parte delas, atuam com seriedade e são imprescindíveis para a sociedade, porque atuam em parceria com o poder público na execução de políticas públicas. As fundações, associações, ONGs como um todo, elas acabam chegando em algumas vezes onde o Estado não consegue chegar, onde o lençol do Estado ele é muito curto e não consegue chegar. E muitas vezes a população só toma conhecimento de um trabalho quando acontece ali alguma irregularidade, só passa a conhecer a fundação quando ela é alvo de alguma notícia, de alguma operação e tudo mais. Mas eu queria que o senhor destacasse a importância da funcionalidade dessas instituições para a nossa sociedade. Vamos lá, né? Eu estou nessa área do terceiro setor desde 2006, olha, quase 20 anos, né? Então, muito tempo. E assim que eu fui designado para atuar nessa área, eu estive no estado de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, em 2006, foi realizado um censo naquele estado, que é grande, e foi coletado vários indicadores. E um deles que despertou a atenção é de que naquela oportunidade, naquela época, né, há quase 20 anos, o terceiro setor empregava mais do que a construção civil naquele estado. Então, veja a importância que tem o terceiro setor para a sociedade como um todo, do ponto de vista econômico, né, enfim, cultural e tudo mais. Pesquisas também realizadas em relação a essas entidades, né, constataram que a cada R$1 que elas deixam de recolher porque são imunes, devolve R$9 em serviços para a sociedade. Então, são de fato entidades imprescindíveis para o poder público, porque atuam com muito mais proatividade do que o próprio funcionamento do Estado como um todo. O Estado geralmente tem as regras mais enrijecidas, né, quando essas entidades, quando atuam corretamente, podem desempenhar uma atividade bem mais proativa e resolutiva em prol da coletividade. Nós já tivemos aqui algumas operações do Ministério Público com a Polícia Civil em parceria com outros órgãos contra fundações. E aí, às vezes, as pessoas não entendem a essência disso, que é que está por trás. Alguém que pensa, a justiça está querendo fechar a fundação. Mas não é sobre isso, é sobre querer que o dinheiro seja investido de forma correta. Exatamente, né? Obviamente, esses acompanhamentos feitos pelo Ministério Público, né, tensiona com orientar essas entidades, mas quando irregularidades são detectadas, obviamente a ação do Ministério Público vai ser enérgica no sentido de coibir aqueles abusos de pessoas mal intencionadas. Não sempre, mas quando acontece, temos que atuar nesse contexto. Uma situação que aconteceu, que a Paraíba inteira tomou conhecimento, foi a instituição Padre Zé.
que acaba sendo ali alvo, foi alvo, acabou tendo um impacto muito grande na sociedade. Para o Ministério Público, queria que você destacasse primeiro a importância daquela fundação para o nosso estado da Paraíba, para atender a sociedade como um todo, e que as pessoas não perdam o crédito, não deixem de acreditar nessa instituição e nas demais que exercem funções. Claro, né? O Hospital Padre Zé, que é gerenciado pelo Instituto São José, que é uma associação, de fato é uma entidade imprescindível para o estado da Paraíba. Eu não digo nem para João Pessoa, para o estado da Paraíba, pela importância que tem em relação à atividade que ali se realiza. Infelizmente, ele foi alvo de uma gestão temerária, detectada, né, por ocasião de uma ação, né, do GAECO, né, que entrou lá e fez um trabalho muito sério e correto na correção de identificação dos problemas detectados, né, mas, obviamente, é uma entidade que não poderia deixar de funcionar, né. Aí temos que separar os dirigentes, que estavam até então mal intencionados, para daí entrar a ação enérgica do Ministério Público no sentido de repaginar a entidade, dada a sua importância. E aí a atuação foi pelo bom senso. A entidade era imprescindível ao Estado pela atividade que realiza, né, em prol das pessoas mais carentes no âmbito da saúde, e o Ministério Público, né, passou a partir desse momento em que foi estabelecido o divisor de águas entre a gestão anterior para a atual, o acompanhamento constante dessa entidade. Agora, sob a direção, né, do Padre Jorge, uma administração transparente, né, e que, obviamente, está sendo acompanhada de perto pelos órgãos de controle, né. E interessante, quando a entidade atuou corretamente, Bruno, ela quer a proximidade do Ministério Público, porque ela quer mostrar o trabalho que está sendo realizado, diferentemente daquelas que atuam de maneira irregular. Elas querem o distanciamento dos órgãos de controle. Teve uma situação, inclusive, envolvendo o Hospital Padre Zé, que a promotoria do senhor, inclusive, participou, que foi quando, uma vez, a Justiça, em primeiro grau, negou que o hospital recebesse recursos da Prefeitura de João Pessoa em razão da reprovação das contas ainda na gestão do Padre Egídio. E esse caso foi parar, inclusive, em segundo grau, no TJ, que acabou liberando. Como é que acontece uma situação como essa? Quando um hospital, uma instituição tem a reprovação de contas, ele fica impedido de receber novos recursos? O que é que foi tudo isso, doutor? Vamos lá. Em face da gestão pretérita, né, no âmbito da Prefeitura Municipal, houve reprovação das contas, né, por parte da Prefeitura, né, o setor da Controladoria Geral da Prefeitura, né, internamente. E nisso, o secretário de Saúde do município, de maneira muito prudente, sentiu meio desconfortável em continuar a repassar os vínculos, né, os vínculos econômicos para o hospital, né, em face dessa reprovação. E procurou os órgãos de controle, o Ministério Público, né, e também o Instituto São José procurou o Ministério Público no mesmo sentido, para que esse repasse financeiro fosse garantido. Porque a atual gestão, ela não tem culpa pelos erros praticados pela gestão anterior. Então, o Ministério Público, né, através da Promotoria de Fundações e também Promotoria de Saúde, fez inicialmente diligências, chamou para perto, para integrar o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, através da pessoa do Dr. Bratos Camelo, né, e criar um instrumento jurídico que pudesse garantir o repasse desses recursos pelo município para o Instituto São José, mesmo diante desse quadro detectado pelo município em relação à gestão pretérita. O que é que isso estabeleceu, né? Estabeleceu-se no final um pacto jurídico, chamado Pacto Operacional, em que foi feita uma divisão, estabeleceu a divisão das gestões, um divisor de águas, né, no sentido de estabelecer o que foi praticado pelo passado, que vai ser apurado, está sendo apurado, e também reconhecer a boa intenção da atual gestão em desempenhar bem a sua atividade em prol daquele hospital, e aí contar com o quê? Com os recursos essenciais que são necessários para o hospital continuar funcionando. E aí o pacto garante exatamente isso, é um instrumento que garante, digamos assim, ao Poder Público Municipal repassar esses recursos sem ter problemas, né, futuramente, como a prestação de contas. Voltando a falar mais uma vez que, querendo ou não, uma situação como essa do Padre Zé gera um certo descrédito das instituições. E alguém que é conhecedor profundo de instituições, do serviço que é feito, o que é que o senhor tem a falar para a população que está em casa, para que ela volte a ter confiança, não somente na instituição Padre Zé, mas em toda e qualquer outra que tenha funcionalidade no nosso Estado, que passe pelo crivo de uma fiscalização do Ministério Público? Bom, eu tenho a dizer a toda a população que continue acreditando no trabalho realizado pelas entidades que integram o terceiro setor.
especialmente o Hospital Padre Zé. Por quê? Porque agora está sob a ótica de está sob comando de uma nova gestão, uma gestão transparente, que está sendo acompanhada direto pelos órgãos de controle. Lê-se Promotoria de Fundações, Promotoria de Saúde, Tribunal de Contas. Inclusive, Bruno, vou lhe dar uma notícia de primeira mão, né? Na manhã de ontem foi realizada uma reunião, né, no âmbito do Ministério Público, e foi estabelecida uma visita institucional dos órgãos de controle ao Hospital Padre Zé, que vai acontecer agora, dia 10 de junho, às 9 horas da manhã, naquele hospital. Vamos estar presentes Promotoria de Fundações, Promotoria de Saúde, Tribunal de Contas e Prefeitura Municipal, para acompanhar o trabalho, né, desenvolvido pelaquele hospital, né, exatamente em cumprimento ao pacto que foi celebrado, né? É dizer que o Ministério Público não se atém apenas ao papel, mas também tem que, em loco, acompanhar exatamente o trabalho que é realizado. E aí a imprensa está convidada também a comparecer nesse dia para acompanhar o trabalho que vai ser ali realizado de acompanhamento, né, pelos órgãos de controle. É rápido intervalo comercial de 1 minuto, eu já volto dando continuidade à conversa com o doutor Alexandre Jorge, aqui conosco do Ministério Público da Paraíba.